Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí para a segunda parte da nossa sexta aula. Nós tivemos um probleminha com o nosso sinal da internet na Aliança e acabamos ficando sem essa parte. Apenas a primeira parte acabou subindo para o YouTube. Então você pode assistir a primeira parte da aula 6, ela já está disponível. E agora nós vamos fazer a segunda parte da aula 7, que é Apocalipse capítulo 7. E eu gostaria de te convidar agora para nós orarmos e na sequência nós vamos dar continuidade então. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudarmos a tua palavra. Entregamos agora esse momento de estudo, pedimos que o Senhor nos ajude a focarmos totalmente no estudo da tua palavra e também, Deus, que esse momento seja não só uma experiência acadêmica de estudo, mas que seja uma experiência também transformadora para as nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então eu gostaria de ler Apocalipse capítulo 7, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar aí na sua tradução. Apocalipse capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000, de todas as tribos de Israel. E aí então dos versículos 5 ao verso 8, o texto cita cada tribo e 12.000 de cada tribo. Versículo 9 agora. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então esse é o capítulo 7 de Apocalipse, e o tema então é a grande multidão, e Apocalipse 7 é, na verdade, um intervalo entre o sexto e o sétimo selos. Nós vimos aqui no capítulo 6 a abertura dos 6 selos. O sétimo selo será aberto ali no capítulo 8. Nós vamos ver isso na segunda parte do nosso curso. Então, o capítulo 7, ele, na verdade, aquilo que nós podemos chamar de um interlúdio ou um intervalo, que mostra o povo de Deus sendo selado na terra como propriedade de Deus e celebrando a sua salvação no céu diante de Deus.
Apocalipse 7:1, então, nós acabamos de ler esse texto. O contexto dele, 7, de 1 a 8, o contexto dele é o de que Deus iniciará em breve o seu juízo contra os ímpios. Então, voltando aqui no capítulo 6, versículos 12 a 17, diz assim, Apocalipse 6, de 12 a 17. Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os pobres, os poderosos, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Nós falamos sobre esse texto, explicamos esse texto na primeira parte da nossa aula, então eu não vou tomar tempo aqui para explicar novamente, você pode voltar ali na aula e assistir essa parte. Mas só relembrando que o contexto é de que Deus iniciará o seu juízo contra os ímpios. E o texto diz aqui que, capítulo 7, versículo 1, depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então os 4 ventos aqui de Apocalipse capítulo 7, versículo 1, eles simbolizam forças destruidoras. Muitas vezes essas forças destruidoras elas têm a ver com o juízo de Deus. Nós temos aí a referência, por exemplo, de Daniel capítulo 7 e Jeremias capítulo 49. Então, esses 4 anjos, eles retêm os 4 ventos, suspendendo temporariamente o julgamento de Deus até que os seus servos sejam selados. Então eles suspendem o julgamento que está para vir sobre os ímpios, e os servos de Deus agora vão receber o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo. Capítulo 7, versículos de 2 a 5 e versículo 8. No capítulo 9 também, versículo 4, fala sobre esse selo. E essa ideia de selar o povo de Deus, ela é um eco de Ezequiel capítulo 9. E selar os servos de Deus contrasta com a marca da besta. Lá em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, naquele texto bastante conhecido, que fala que as pessoas que servem a besta receberão a marca da besta, o selo do Deus vivo é exatamente o contrário disso. Os servos de Deus recebem a marca, recebem o selo, mas o selo de Deus. E esse selo, então, ele indica que aqueles que o recebem pertencem a Cristo, não sofrerão o juízo de Deus e não serão enganados pela besta. Então veja bem, capítulo 6, abertura do 6º selo, é anunciado que virá o juízo de Deus sobre os ímpios. No capítulo 7, os anjos retêm o juízo de Deus, simbolicamente, para que os servos de Deus recebam esse selo. E ao receberem esse selo, eles serão poupados do juízo de Deus. E é interessante que Paulo associa o selo de Deus ao Espírito Santo. Paulo diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Ele diz isso em Efésios 1:13, Efésios 4:30, 2 Coríntios 1:22.
Então nós podemos deduzir que esse selo ele pode simbolizar aqui a habitação do Espírito Santo no crente. Então, não necessariamente é um sinal exterior, lembrando sempre que o Apocalipse não descreve a realidade, mas ele descreve símbolos que descrevem a realidade. Então, o cristão, ele possui o Espírito Santo, ele foi selado pelo Deus vivo e ele não receberá do juízo de Deus sobre os ímpios. Os reis usavam o selo para autenticar documentos oficiais e para marcar o que era da sua propriedade. Então o anjo sela as testas do seu povo para diferenciá-los dos ímpios. Como eu falei, os servos de Deus não sofrerão o juízo de Deus. João 5:24. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entrará em juízo, não será julgado, mas já passou da morte para a vida, disse Jesus. Isso não significa que os servos de Deus estão livres da perseguição ou livres do martírio. Nós vemos que em Apocalipse a perseguição e o martírio são uma realidade. Nós vimos no capítulo 2, por exemplo, a igreja de Esmirna. Jesus diz que a igreja de Esmirna passaria por perseguição e que eles deveriam ser fiéis até a morte. Então, esse selo não isenta os cristãos de sofrerem perseguição, enfim, e sofrerem o martírio, mas esse selo indica que estas pessoas estão seguras em Deus. Que aconteça o que acontecer a elas, os cristãos pertencem a Cristo e eles estão seguros com Cristo. Então, o que João vê nos versículos de 1 a 8 de Apocalipse 7? João vê aqui aquilo que nós chamamos de a igreja militante. A igreja que milita. A ideia de militar é a igreja combatente, a igreja que está nesse mundo combatendo pelo reino de Deus. Isso que significa a igreja militante. E aí nós encontramos os 144 mil. O Apocalipse, como eu disse, ele não descreve a realidade, mas símbolos que descrevem a realidade. Por isso, esses 144 mil, eles não devem ser entendidos literalmente. Quem são os 144 mil? Eles representam a totalidade da igreja, que é o novo Israel de Deus. E aqui nós podemos fazer uma conta, né? Claro que isso aqui é especulativo, mas eu acho que está bem próximo daquilo que é o sentido do Apocalipse, que seria mais ou menos a ideia das 12 tribos de Israel, multiplicadas pelos 12 apóstolos, multiplicado por 1000, que é um número que simboliza uma grande quantidade. 12 vezes 12 vezes 1000, você tem então os 144 mil. Lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 4, fala dos 24 tronos, dos 24 anciãos, que nós vimos que simbolizam o povo de Deus. 24 porque são 12 tribos de Israel e 12 apóstolos. Por que nós podemos dizer que a igreja é o novo Israel de Deus? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos, por exemplo, em Gálatas 6,16, essa expressão, Paulo se referindo à igreja como o Israel de Deus. Se você lê Gálatas, o argumento todo de Gálatas, o contexto particularmente de Gálatas 6,16, você vai entender que Paulo não está falando aqui do povo de Israel no sentido estrito, mas ele está falando aqui da igreja como sendo esse Israel de Deus. Filipenses 3,3, Paulo diz: nós é que somos a verdadeira circuncisão. Os judeus, Israel, o Israel antigo,
uma das marcas do pertencimento ao povo de Deus era que os homens eram circuncidados ao 8º dia. Os cristãos, eles estão isentos, os não-judeus estão isentos da circuncisão física. A circuncisão física, aliás, não faz a menor diferença, né? Mesmo um judeu que não se circuncida e crê em Jesus, ele também faz parte do povo de Deus. Mas a circuncisão que acontece é a circuncisão do coração. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2,9. Todos esses títulos, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, são títulos de Israel que o Novo Testamento agora atribui à igreja. Então, o Novo Testamento ele deixa muito claro para nós que a igreja agora é o povo de Deus, o novo Israel. E aí nós nos deparamos com esses 144.000 e os versículos de 5 a 8 falam de cada tribo e que cada tribo tem 12.000. Por que Apocalipse usa essa linguagem? Pois bem, os 144.000 são o exército do Cordeiro. Os versos 4 a 8 descrevem um censo, uma contagem. E no Antigo Testamento, um censo significava sempre um cálculo da força militar de Israel. E aqui fala que eram pessoas do sexo masculino, né? Somente os homens eram contados no censo em Israel. E evidentemente que a linguagem de Apocalipse é uma linguagem simbólica, e é claro que esses 144.000 incluem também as mulheres. É um número que se refere a todo o povo de Deus. Então nós temos aqui um exército. Esse exército ele se reúne sob a liderança do Cordeiro, o que é muito interessante porque o Cordeiro é um animal manso, e você tem aqui um Cordeiro que é um general. E esse exército, ele vence, mas ele vence não por meio da violência, mas por meio do testemunho do Evangelho e do martírio. Da mesma maneira que o Cordeiro venceu, o Cordeiro que foi morto. Então, o exército do povo de Deus são esses 144.000 reunidos. Apocalipse 12:11 diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da própria morte, diante da morte, não amaram a própria vida. Então, como aqueles primeiros cristãos venceram? E como os cristãos continuam vencendo até o dia de hoje, principalmente aqueles que sofrem perseguição? Pelo sangue do Cordeiro, nós temos os nossos pecados purificados, perdoados, pelo sacrifício de Cristo na cruz e também pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Sem violência, sem ódio, mas mansamente fazendo a vontade de Deus e entregando a sua vida se necessário. O número simbolicamente exato de 144.000 significa que Deus conhece a todos os que lhe pertencem e que nenhum deles se perderá. Então nós estamos falando aqui de linguagem simbólica. Nós temos um número redondo aqui, 144.000, e esses 144.000 representa todos os cristãos, e ele é um número fechado, ele é um número simbólico. Deus conhece todos, sem exceção, os que lhe pertencem. E todos, sem exceção, que lhe pertencem, estarão com ele em novos céus e nova terra. E aí nós vamos então para
segunda parte do capítulo 7. O capítulo em que João vê uma grande multidão. Vamos ler agora os versos 9 e 10. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Então, assim como João ouve, lá no capítulo 5, sobre um leão, mas vê um cordeiro, que é uma das cenas surpreendentes do capítulo 5, né? Ele ouve falar do leão da tribo de Judá, mas quando ele olha para o centro do trono, ele vê um cordeiro. Aqui, ele ouve falar sobre os 144 mil, capítulo 7, versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil. Mas quando ele olha para aquela multidão, ele vê uma multidão que ninguém poderia contar. Então, na primeira visão, até o versículo 8, Apocalipse 7, de 1 a 8, João contempla os cristãos ameaçados de perseguição na terra. Ele vê a igreja militante. E na segunda parte da sua visão, na sua segunda visão, ele vê os cristãos que foram mortos, os mártires, no céu. Ele vê aqui a igreja triunfante. Então, essa segunda visão de João, ele está vendo os mártires. É claro que a cena se aplica a todos os crentes, sejam eles mártires ou não. Mas essa é uma cena muito significativa para aqueles que enfrentam perseguição. Então vamos nos lembrar que o propósito do livro de Apocalipse é encorajar os cristãos perseguidos ou ameaçados de perseguição, mostrando que aqueles que morreram estão seguros no céu. Então João está tendo uma visão daqueles que já partiram e muitas vezes partiram numa situação de martírio. Pensando em algumas aplicações para nós, a igreja é o exército de Cristo. A igreja continua sendo o exército de Cristo. E a nossa missão nesse mundo é compartilhar o Evangelho. Nós estamos aqui para levar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E nós estamos numa batalha espiritual. Efésios capítulo 6, de 10 a 18, descreve essa batalha. A nossa luta é contra principados e potestades, as nossas armas são armas espirituais. Satanás fará de tudo para se opor à tarefa da evangelização, à tarefa de fazer missões. Mas nós estamos aqui como exército de Cristo para batalhar pelo Evangelho e levar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E em vez de ódio e violência, a nossa motivação é o amor de Cristo. Esse exército, ele não batalha motivado pela animosidade, motivado pelo ódio, ele é motivado pelo amor. O amor de Cristo nos constrange. É só nós lembrarmos do nosso primeiro amor, quando nós nos convertemos. Geralmente o novo convertido é uma pessoa que sai por aí evangelizando tudo e todos, né? O novo convertido evangeliza até os postes da rua. E por que o novo convertido faz isso? Porque ele está apaixonado por Jesus. Ele quer que as demais pessoas tenham a mesma experiência maravilhosa que ele teve de experimentar o perdão dos seus pecados, de experimentar a transformação de vida, agora uma vida que tem sentido, uma vida repleta de bênçãos, uma nova caminhada com Deus e assim por diante. Então, nós somos o exército de Cristo, a nossa motivação é o amor
E a nossa batalha é uma batalha para amar as pessoas e levar o Evangelho a elas. O versículo 9 diz que essa multidão estava segurando palmas. Essas palmas são os ramos de palmeiras e eles eram dados aos vencedores nos jogos, na época, os Jogos Olímpicos, os jogos que aconteciam no mundo greco-romano. E eles são apresentados aqui como vencedores. E por que eles são vencedores? Porque eles foram fiéis até a morte. E esses cristãos, eles estão vestidos de branco, porque eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Versículos 13 e 14. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, nós já falamos sobre isso em outras aulas, mas só para a gente relembrar, o cristão ele tem os seus pecados perdoados por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Então, essa ideia de lavar as vestes e branquear as vestes no sangue do Cordeiro é uma ideia fantástica no sentido de que se você pegar uma roupa e lavar essa roupa em sangue de cordeiro, ela não vai sair branca, ela vai sair vermelha. Mas o texto de Apocalipse simbolicamente está dizendo que quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, Ele nos purifica de todo pecado. E as vestes brancas significam a pureza de coração, o perdão dos pecados que agora nós podemos desfrutar. E como só Jesus Cristo pode nos salvar, essa multidão canta, versículo 10, que a salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. A salvação não é mérito nosso, não é conquista nossa, mas ela é mérito única e exclusivamente de Deus e do Cordeiro. E essa multidão incalculável, ela se une aos seres viventes, aos anciãos e aos anjos em adoração a Deus. Dizem os versículos 11 e 12. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E essa multidão, vinda de todas as nações, ela é o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Vocês se lembram que lá no livro de Gênesis, Deus chama Abraão e promete a ele que ele terá descendentes de todas as nações da terra. Todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. E o que acontece é que o Messias vem da linhagem de Abraão. A partir de Abraão surge o povo de Israel, a partir do povo de Israel surge o Messias, e o Messias morre, ressuscita, o Evangelho agora é pregado a todas as nações, e agora todo aquele que crê em Jesus faz parte da família de Abraão, espiritualmente falando. Você não precisa ser judeu, você não precisa ser circuncidado, você não precisa guardar o sábado, você precisa apenas crer que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, e a fé é agora o sinal do pertencimento à aliança. Como Paulo diz em Efésios capítulo 2,
vocês são salvos pela graça, por meio da fé, não de obras para que ninguém se glorie. Então a fé é a nova marca do povo de Deus, e Gálatas é claríssimo dizendo que todo aquele que crê em Jesus Cristo se torna agora parte da família de Abraão, que é uma outra maneira de dizer parte do povo de Deus. Então aqui nós encontramos o cumprimento, aqui em outros lugares, né, mas particularmente aqui em Apocalipse, o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. João descreve aqui aquilo que nós podemos chamar de o estado intermediário, ou seja, a vida dos crentes entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, quando um cristão morre, para onde ele vai? O que acontece com ele? João vê aqui os cristãos no céu e eles servem a Deus como sacerdotes, adorando-o no templo celestial. Versículo 15. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, quando alguém parte dessa vida para estar com Cristo, esta pessoa está adorando a Deus, servindo a Deus nesse santuário celestial. Nós não sabemos o que mais se faz nesse estado intermediário. Não acredito que seja, digamos, essa a única atividade daqueles que partiram, mas com certeza é uma das principais atividades. E nós estaremos então, se Cristo não voltar antes, servindo a Cristo até Ele voltar, caso nós partamos dessa vida. E para concluir, Apocalipse capítulo 7, versículos 16 e 17. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Nós encontramos aqui ecos ou alusões ao Salmo 23, a Isaías 25, Isaías 49. E nós temos aqui a igreja triunfante. Ao contrário do sofrimento experimentado na perseguição, os mortos em Cristo agora nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nós sabemos, hoje em dia, de irmãos nossos que possivelmente isso aconteça ainda, mas existem relatos dados por cristãos que passaram por isso, pessoas que são da Coreia do Norte, foram presos por causa da sua fé em Jesus, foram colocados em containers, lugares fechados, sem janelas, abafado, numa situação precária, sofrendo com o calor durante o dia, sofrendo com o frio durante a noite. Muitos desses cristãos morreram presos dentro desses containers, outros sobreviveram pela misericórdia de Deus e conseguiram fugir, conseguiram escapar e hoje dão o seu testemunho. E a promessa de Deus é que aqueles do seu povo que passaram por situações semelhantes nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. E agora eles estão totalmente seguros, supridos e consolados de todo o seu sofrimento. O Cordeiro que foi morto será o seu pastor por toda a eternidade e nada lhes faltará. Então essa é a promessa de Deus para aqueles que sofreram por Cristo, para aqueles que morreram por Cristo e para todos nós que pertencemos a Jesus. Nós não estamos imunes ao sofrimento nessa vida. O cristão ele pode passar por perseguição, por doenças,
ele pode sofrer violência, ele pode passar por acidentes. O fato de enfrentarmos sofrimentos não significa falta de amor ou abandono de Deus. Romanos capítulo 8, 31 a 39 é um texto em que Paulo nos lembra disso. Nós vivemos num mundo caído e estamos sujeitos aos mesmos sofrimentos que qualquer outra pessoa. Então eu não sei o que você está passando agora, não sei o que nós vamos passar ainda, mas lembre-se, nós fomos selados como servos do Deus vivo. E isso significa que nós não estamos passando pelo juízo que Deus trará sobre os ímpios. Ao partirmos dessa vida, estaremos imediatamente na presença de Cristo. Paulo fala sobre isso em Filipenses capítulo 1, e ele diz que ele queria partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E ele diz em Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu fico imaginando que é natural que nós resistamos à morte, ninguém quer morrer, não é natural que alguém queira morrer, mas eu tenho a impressão que quando nós abrirmos os nossos olhos do outro lado da eternidade, a realidade que nós encontraremos será tão maravilhosa que nós iremos dizer para nós mesmos, por que eu tive tanto medo da morte? Se eu soubesse que do outro lado era tão melhor, eu queria ter vindo para cá muito antes. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando o cristão morre, ele vive consciente no céu. Paulo usa em outros lugares, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala dos cristãos mortos como aqueles que dormiram. Só que essa expressão dormiram é uma expressão, na verdade, um eufemismo. Para ele, ao invés de dizer morreram, ele usa uma expressão mais suave, por assim dizer. Aqueles que dormiram. Mas aqueles que partem para estar com Cristo, eles estão conscientes. Eles estão no céu, desfrutando da presença de Cristo e dos irmãos em plena alegria. Salmo 16, 11 diz, na tua presença há plenitude de alegria. Então, estar com Cristo é incomparavelmente melhor, é um lugar de plena alegria. E nós estaremos neste lugar, naquilo que a gente chama do estado intermediário, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, até Cristo voltar para ressuscitar os mortos, destruir o mal e inaugurar novos céus e nova terra. Então, nosso destino final não é o céu, nosso destino final são os novos céus e a nova terra. O céu é um intervalo que a gente vai ficar enquanto Cristo não volta. E quando ele voltar, então, ele estabelecerá o seu reino de forma plena, de forma completa. Ele renovará todo o universo, nós teremos novos céus, nova terra, e nós habitaremos com Cristo por toda a eternidade, com um corpo transformado, um corpo igual ao corpo de Jesus, que não adoece mais, que não envelhece e que não morre. Então esse é o final da primeira parte do nosso curso. Nós fomos até o capítulo 7. A previsão da parte 2 será no primeiro semestre de 2026, e isso se Jesus não voltar antes, tá bom? Ou se o professor também não for para a glória. Se não acontecerem esses dois eventos, se Deus quiser, se Deus permitir, nós retornaremos em algum momento do primeiro semestre de 2026 para continuarmos então o nosso curso de Apocalipse. Na nossa aula presencial aqui na Aliança, na nossa transmissão, que no final acabamos perdendo a segunda parte, eu fiz um agradecimento público ao Arthur, que me ajudou na transmissão. Na verdade, se não tivesse sido o Arthur, nós não teríamos conseguido
transmitir as aulas ao vivo. Então, assim como eu fiz aquela homenagem a ele que acabou não ficando registrada, eu quero deixar registrado aqui o meu agradecimento ao Arthur pela grande ajuda que ele me deu e deu a todos nós. Então, que Deus continue te abençoando. Queridos alunos e alunas, terminamos por aqui a segunda parte da nossa aula 6. Eu agradeço muito a sua atenção. Se Deus quiser, em breve, primeiro semestre de 2026, nós voltamos a nos encontrar e continuaremos estudando a palavra de Deus. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe.